Então, em oitavos anos, foi dar continuidade na conclusão do nosso livro de história, a partir do capítulo 10, sendo que essas informações já foram abordadas em sala de aula, bom, para uma turma, não me recordo se foi a turma A ou a turma B, mas nós já fechamos o capítulo 10 e agora nós iremos realizar as atividades do livro, tá ok? Então, fica desde já como conteúdo, tá ok? De apoio em vista da realização das avaliações, ou da avaliação, melhor dizendo, de história do quarto bimestre. Então aqui já fica como nossa revisão desde já, ok? Então é um assunto que eu já trabalhei, já expliquei, já comentei. Então vamos lá novamente. Vamos falar sobre a independência, o processo de independência da África na África, das ex-colônias europeias, tanto na África como na Ásia. Em meados do século XX, isso em torno de 45, após a Segunda Guerra Mundial, surgiram na África e na Ásia alguns movimentos de luta contra políticas imperialistas europeias, e o que levou ao ansejo de independência política. Embora em alguns territórios não tenham ocorrido conflitos armados, as independências obtidas foram resultado da luta e da resistência dos povos locais, tanto africanos como asiáticos. Estes são os tópicos que nós iremos abordar neste capítulo. Então, vamos fazer aqui uma introdução, uma contextualização no que se refere à África no início do século XX. Desde o início do século XIX, o continente africano, senhores, ele foi explorado economicamente por meio das políticas imperialistas dos europeus. Ao longo dos anos, alguns fatores acabaram estimulando o movimento de independência da África, que resultaram na formação de diversos países. Que movimentos foram esses? A participação de africanos na Segunda Guerra Mundial, onde muitos soldados africanos fizeram parte das forças aliadas durante a Segunda Guerra. As tropas lutaram em batalhas no norte da África, na Itália, na Alemanha, na França, auxiliando os ingleses, bateram também na região da Índia. Durante a guerra, os soldados africanos perceberam a situação contraditória em que se encontrava. Bom, embora estivessem ao lado dos que lutavam contra o nazismo de Hitler e sua política expansionista, os africanos mesmo sofriam com as políticas de dominação e controle dos aliados, entre eles Inglaterra e França. Aqui nós temos o pan-africanismo e o pan-arabismo. O pan-africanismo é a união de todos os povos árabes e o arabismo é a união de todos os povos do Oriente Médio. No contexto de exploração imperialista, difunde-se a ideia do pan-africanismo, que tinha como ideia a autonomia e a unidade dos povos africanos, ok? Assim como também ganhou força o arabismo, que propunha a mesma situação. A influência da Guerra Fria, alguns movimentos pela independência na África receberam apoio dos Estados Unidos e da URSS, mas isso em vista de influências, pois esses dois queriam expandir suas áreas de influência no mundo, a fim de propagar os seus sistemas econômicos ou socioeconômicos. Queriam transformar essas regiões, esses países, esses povos em áreas de influência e com isso perpetuar a sua dominação geopolítica. E os movimentos de independência acabaram ocorrendo em diversas regiões dentro do continente africano, o que levou à independência desses países. Então aqui nós temos na página de número, só para verificar, 311, um mapa do continente africano e os movimentos de independência. Então diversas partes, salvo na Etiópia
e na Libéria, tá vendo? Muitos movimentos de independência buscando a sua emancipação daqueles que se diziam donos dos seus territórios, principalmente europeus de origem francesa e inglesa, ok? Então aqui nós temos, muitas foram estabelecidas na época dos domínios europeus, foram mantidas nos países independentes africanos. Essas delimitações europeias territoriais não consideravam, porém, critérios étnicos, já que eram baseados em interesses predominantemente políticos existentes desde o imperialismo. Desse modo, alguns países formados naquela época abrigavam mais que uma etnia, que podiam até mesmo ser rivais uma das outras. Essa situação gerou diversos conflitos étnicos internos no continente africano ao longo do século XX. Em alguns casos, isso ocorre até os dias de hoje. Nas páginas seguintes, vamos estudar o processo de independência em diversas regiões africanas, analisando como se desenvolveram os movimentos de resistência e que países foram formados a partir de todo este contexto. Bem que nessa atividade eu quero uma informação para vocês compreenderem, que é a divisão étnica da África na atualidade. Esses espaços aqui, eles são distintos em relação à formação dos estados nacionais dos países que nasceram no continente africano, porque no continente africano existe uma gama de complexidade no que se refere a etnias. Lá eles são formados como se fossem por clãs. E cada clã tem o seu próprio líder político e eles têm divergências milenares, seculares. E isso acaba favorecendo diversas disputas armadas e, com isso, infelizmente, gera perda de vidas humanas. Eu solicito que os senhores façam atividades embasadas neste mapa para que os senhores possam ter uma leitura mais aprofundada, tá ok? Vamos começar a analisar a partir da Guiné-Bissau, da Angola e de Moçambique. Todos esses três territórios foram territórios dominados pela coroa portuguesa, assim como o Estado brasileiro. O que eles têm em comum com o Estado brasileiro? Eles são de maioria cristãos católicos, eles falam a mesma língua que a nossa, o português. No entanto, não é o português do Brasil, tá bom? É o português de Portugal. Então, eles acabaram passando por um processo de extensão no que se refere à dominação lusitana, e isso não foi favorável em nada para que eles no futuro pudessem obter um desenvolvimento socioeconômico. Até o dia de hoje, países como esses que está citado no cabeçalho do livro que nós estamos vendo, eles passam por diversos problemas de todas as esferas, principalmente o socioeconômico, em consequência das diversas formas de exploração que eles, durante os séculos, eles acabaram sofrendo. O livro de vocês fala a respeito do processo de independência em relação aos portugueses, tá bom? Então, abaixo, ele vem narrando a partir de Guiné-Bissau e Cabo Verde. O sentimento nacionalista era muito forte, tá bom? E com isso, eles desejavam alcançar a sua independência. Isso, foi tentado através de negociações, porém, descobriu-se que seria necessário recorrer à luta armada para a obtenção. E isso somente chegou em 73. Em Angola, a luta armada esteve presente desde a década de 50 e só terminou em 75, com a conquista da independência. Em Moçambique, a independência também foi alcançada por meio da luta armada, não diferente dos dois países já citados, tá ok?
A independência foi alcançada em 75. Além dos movimentos armados no local de dominação portuguesa, foram empregados outros modos de resistência, entre eles a produção de livros, de caráter contestador e de denúncia em relação ao governo português, greve de trabalhadores, práticas de desobediência civil, a recusa de pagar impostos. Não foi fácil. A seguir nós temos o Saara Ocidental e a Guiné Equatorial, mas aqui nós já estamos falando de possessões espanholas dentro do continente africano. O Saara Ocidental ele passou por um processo de retirada dos espanhóis em 74, certo? No entanto, Marrocos, Argélia e Mauritânia acabaram reivindicando esses territórios depois da descoberta de jazidas de minério. Em 79, o Marrocos efetivou sua dominação sobre o Saara Ocidental. A situação levou a uma série de conflitos regionais que até hoje marca a história da região. O Saara Ocidental acabou se tornando uma região dentro do estado de Marrocos. Eles não conseguiram se tornar independentes, mesmo com a saída dos espanhóis. Na Guiné Equatorial, a independência foi obtida em 68. No entanto, eles vivem sob um regime ditatorial, tá ok? E esse processo é vigente desde o ano de 79. Nossa. A desigualdade social ela é muito grande. Não seria diferente, assim como não é diferente nos outros países da África. Muitas pessoas vivem em pobreza, enquanto uma pequena elite se apropria da riqueza do país. Este país também tem sido alvo de muitas denúncias internacionais em relação à violência de direitos humanos e corrupção. A partir de agora, nós iremos falar a respeito da Tunísia, Marrocos e Argélia. Esses três estados foram nominados politicamente pela França. Nas possessões francesas, houve independências de dois tipos. Na Tunísia e no Marrocos foram feitos acordos na região. E na região da Argélia houveram conflitos. Tá, ok? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a França estava economicamente quebrada, assim como diversos países europeus. A partir disso, organizações sindicais e partidárias na região da Tunísia e Marrocos passaram a reivindicar a autonomia política, a sua separação, sua independência. Embora não tenha ocorrido uma luta armada organizada, ocorreram protestos e levantes populares que pressionaram o governo da França a reconhecer a autonomia de ambos em 56 e 57, respectivamente. Na Argélia, o conflito armado pela independência ocorreu durou 8 anos. E aí houveram, felizmente, perdas humanas. E a independência ocorreu em 62. A seguir, nós vamos falar a respeito do Congo, Ruanda e Burundi. Isso territórios ditos pertencentes à Holanda e à Bélgica, principalmente a Bélgica. A dominação... Por que a Bélgica, a Holanda? Porque a Bélgica ela nasceu de territórios holandeses, tá bom? A dominação belga sobre territórios africanos foi violenta e muito cruel. Os habitantes locais sofreram com trabalhos forçados e com a extensa exploração de suas terras. O povo do Congo começou a passar a reivindicar uma independência por meio de organizações de partidos políticos, com a ajuda do povo, assim também. A administração belga tentou estruturar todos os movimentos, incitando, através de conflitos políticos entre as etnias. Existem bastantes dentro do Congo. Em 60, durante uma conferência, a Bélgica, sob pressão, acabou atendendo às reivindicações e, com isso, a independência foi reconhecida. Os belgas também adquiriram territórios como Ruanda e Burundi. Isso após a Primeira Guerra Mundial, que até então dizia-se território alemão. E a Alemanha acabou perdendo suas colônias a ser derrotada nesse conflito, na Grande Guerra.
Os acordos de independência ocorreram a partir de 62 e com a observação da ONU. Ok? Na nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito da Nigéria, Serra Leoa e Quênia. Isso já especificamente se tratando de Inglaterra. Ok? Então, vamos lá. Próxima aula, nós temos a nossa continuidade. Obrigado.